Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Doutor Ciências. No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a genética. E aí, você já se perguntou como uma cachorra pode ter tantos filhotes diferentes? Ou ainda, por que meus cabelos são enrolados? Ou por que meus olhos não são azuis? Vamos lá. A resposta está no DNA. Vamos aprender melhor como isso funciona. Quando acontece a reprodução sexuada, os seres envolvidos trocam materiais genéticos. Nos animais, acontece a união do espermatozoide com o óvulo, e nas plantas, o pólen encontra a osfera. E assim eles combinam o material genético, o DNA. O espermatozoide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. Já nas plantas, o pólen, que é o gameta masculino, ele é levado por polinizadores até fecundar o óvulo ou a osfera, que é o gameta feminino. E assim irá originar uma semente que contém a planta. O DNA está nos cromossomos, dentro do núcleo das nossas células. Os seres humanos possuem 46 cromossomos. Nós recebemos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, e eles formam pares, ou seja, o primeiro cromossomo da mãe se junta ao primeiro cromossomo do pai, e assim sucessivamente. Agora, vamos ao exemplo deste casal. O homem possui os genes F1 e F. O F está no cromossomo pintado de azul claro, e significa que ele recebeu da mãe. O F está no azul escuro, e significa que ele recebeu do pai. No cromossomo seguinte, ele tem o gene I, que veio da mãe, e o IB, que veio do pai. O S e o S, o X e o Y. Já a mulher, ela possui o gene F1, que ela recebeu do pai, é o cromossomo vermelho escuro, e o F1 que ela recebeu da mãe, o cromossomo vermelho claro. O IA que ela recebeu do pai, o Izinho da mãe, o S do pai, o S da mãe e 2X. O homem e a mulher produzem espermatozoide e óvulos por meiose. A meiose é um tipo de divisão celular. Quando o homem vai produzir um espermatozoide, ele envia um dos pares do cromossomo para um gameta e o outro par para o segundo gameta ou espermatozoide. Vamos ao exemplo. Nesse primeiro exemplo, ele mandou o gene F1, Izinho, Sinho e Y. No segundo, ele mandou F, IB, Sinho e Y, ou seja, todos que ele recebeu do pai. Nesse outro, ele mandou todos que ele recebeu da mãe. E assim sucessivamente, podendo formar diferentes combinações. A mesma coisa a mulher. Nesse primeiro exemplo de óvulo, ela mandou o F1, o IA, o S e o X, ou seja, todos os genes que ela recebeu do pai dela. Mas ela pode mandar uma combinação, 3 do pai e 1 da mãe, ou 2 de cada um, ou todos que ela mandou da mãe. Então lembre-se, pessoal, isso não depende da vontade da mãe e do pai, é o acaso. Ambos podem produzir milhares de óvulos e espermatozoides ao acaso. Por isso, os irmãos são tão diferentes uns dos outros. Eles são formados por óvulos e espermatozoides que possuem diferentes genes. Agora vamos ver o filho desse casal. O óvulo tem os seguintes genes: F1, Izinho, São e X. O espermatozoide tem F, IB, Sinho e Y. O filho será F1, F, Izinho, IB, São, Sinho e XY. Já esse outro filho foi formado pelo óvulo F1, IA, Sinho e X, e pelo espermatozoide F1, IB, Sinho e X. Então ele será F1, F1, IA, IB, Sinho, Sinho e XX. Então vamos olhar o gene. O primeiro filho, ele possui F1, então ele vai conseguir enrolar a língua. Ele terá o sangue B, ele terá sardas e será um menino, XY. Já o segundo filho será F1, F1, também consegue enrolar a língua, terá o sangue AB. Essa criança Sinho, ela não terá sardas e ela será do sexo feminino, XX. Lembre-se, pessoal, sempre o primeiro cromossomo da mãe irá se unir ao primeiro cromossomo do pai. O segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, e assim sucessivamente. Agora vamos às explicações e aos conceitos envolvidos. A letra maiúscula significa que o gene é dominante, ou seja, ele é mais forte. Basta uma letra maiúscula, um gene, e essa característica irá aparecer. A letra minúscula, o gene é mais fraco, ele é recessivo, e é necessário duas letras ou dois genes para aparecer a característica.
As letras Fão, Efão, Eção, Ecinho são os genes ou os alelos. Nós recebemos um gene, uma letra do pai e um da mãe. Essas letras irão juntar e vão determinar a característica. Os genes Efão, Efão ou Efão, Efinho determina se a criança consegue enrolar a língua. Efinho, Efinho, ela não consegue enrolar. Izinho, Izinho, sangue O, e A e B, o sangue é AB, e assim por diante. Eção, Ecinho ou Eção, Eção, a criança terá sardas, aquelas pintinhas. E Ecinho, Ecinho, ela não terá sardas. Aqui nós vemos o cromossomo sexual. A mulher sempre produz o X. O homem produz um espermatozoide com X e um com Y. Se o espermatozoide com X encontrar o óvulo, será uma mulher, 2X. Se o espermatozoide com Y encontrar o óvulo, terá um X e um Y, será um menino. Então, quem determina o sexo da criança é o espermatozoide. Agora vamos aprender um pouquinho sobre Mendel. Mendel é considerado o pai da genética. A primeira lei de Mendel diz o seguinte: cada característica é condicionada por um par de fatores, e eles se separam na formação dos gametas. Ou seja, as nossas características são determinadas por um gene que vem do pai e um gene que vem da mãe. Eles vão se juntar para formar a característica. Agora vamos a esse exemplo. A mulher tem os genes IA e Izinho, ela tem sangue A. O homem tem o sangue B, ele tem os genes IB e Izinho. Se o óvulo que tiver o gene IA encontrar o espermatozoide que tiver o gene IB, essa criança terá o sangue AB. Se por acaso o óvulo que tiver o gene IA encontrar o espermatozoide com Izinho, essa criança terá os genes IA e Izinho e ela será do tipo A. Se por acaso o óvulo com Izinho encontrar o espermatozoide com IB, ela terá o gene IB Izinho e ela terá o sangue B. E se for o óvulo Izinho com o espermatozoide Izinho, ela terá Izinho Izinho e o seu sangue será do tipo O. Agora vamos fazer esse mesmo cruzamento, mas utilizando o quadro de Punnett. Como é que funciona, gente? Ali na primeira linha eu coloco um gene do pai e no segundo quadrado eu coloco o outro gene, IB, Izinho. Mesma coisa na mãe. No primeiro quadrado eu coloco o IA, no segundo eu coloco o Izinho. Agora, pessoal, cada quadrado desse vai ser um óvulo ou um espermatozoide. Se por acaso o espermatozoide com IB encontrar o óvulo com IA, a criança terá sangue AB. Se por acaso for o espermatozoide com IB com óvulo Izinho, terá o sangue B. Se for o espermatozoide Izinho que encontrar o óvulo IA, a criança terá o sangue A. E se for o espermatozoide e o óvulo ambos com Izinho, essa criança terá o sangue O. Tá? Mesma coisa, agora aqui nós vamos fazer com os cromossomos sexuais. O homem ele pode produzir o espermatozoide com o cromossomo X e o outro espermatozoide com o cromossomo Y. A mulher vai produzir sempre com o cromossomo X. Então, se o X da mulher encontrar com o X do homem, vai ser menina. Se o X encontrar com o Y, vai ser menino. É assim que funciona o quadro de Punnett e é assim que funciona a primeira lei de Mendel. E aí, pessoal, conseguiram entender um pouquinho melhor como funciona a lei de Mendel? Espero que sim. Um beijo e até o próximo vídeo.